Você sabia que no nosso próprio sistema solar há um planeta que gira tão rápido que já não é redondo, mas tem a forma de um ovo perfeito? Ou que existe uma lua pintada metade de preto e metade de branco, como um símbolo do yin-yang flutuando no vazio? Nas próximas horas, vamos desafiar sua lógica. Vamos ver sóis que nascem pelo oeste, galáxias que parecem rodas de bicicleta e uma nebulosa inexplicável que expulsa gás em ângulos retos perfeitos. Desde o lugar mais solitário do cosmos até o anel de diamante de uma estrela morta, prepare-se para descobrir as 40 curiosidades mais fascinantes que existem por aí. Você sabia que em nosso próprio bairro cósmico existe um planeta anão em forma de ovo? Ele se chama Haumea, e ao contrário dos planetas e luas arredondados que costumamos imaginar, este corpo celeste desafia qualquer expectativa. Por que Haumea não é esférico como a maioria dos objetos grandes do sistema solar? A resposta nos leva a um dos fenômenos mais fascinantes da física planetária: a rotação extrema. Haumea gira sobre si mesma a uma velocidade impressionante. Leva pouco menos de 4 horas para completar uma volta completa. Para colocar em perspectiva, a Terra leva 24 horas para dar uma volta, enquanto Haumea faz isso 6 vezes mais rápido. Essa rapidez provoca que sua matéria se distribua de uma maneira muito peculiar. Você já viu uma pizza quando o chefe a lança ao ar e a faz girar? A massa se expande em direção às bordas e se achata no centro. Algo parecido acontece com Haumea. A força centrífuga gerada por sua rotação achata seus polos e estica seu equador, dando-lhe uma forma elipsoidal, quase como a de uma bola de rugby, ou, mais exatamente, um ovo. Mas de onde vem essa velocidade tão incomum? Os cientistas acreditam que no passado, Haumea sofreu uma colisão gigantesca com outro objeto do sistema solar. Esse impacto não só lhe deu sua velocidade de rotação, mas também gerou fragmentos que orbitam ao seu redor, tornando-se suas luas e um fino anel de material. Isso mesmo, Haumea é um dos poucos corpos do sistema solar, junto com Saturno e outros gigantes, que possui anéis. Esse detalhe adiciona ainda mais mistério e singularidade à sua já estranha existência. Além disso, Haumea é composto principalmente de gelo e rocha, e está localizado no cinturão de Kuiper, uma região além de Netuno, povoada por objetos gelados. Por que é importante estudá-lo? Porque entender como um planeta anão pode adquirir tal velocidade e se deformar dessa maneira nos ajuda a compreender melhor os processos extremos que moldaram nosso sistema solar. Haumea é, em muitos sentidos, uma cápsula do tempo que preserva pistas sobre as origens violentas dos mundos que nos cercam. No universo, até mesmo os ovos podem esconder segredos surpreendentes. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O que você pensaria se eu dissesse que existe uma lua no sistema solar que parece dividida em 2 metades, como se alguém tivesse pintado de branco um lado e de negro o outro? Assim é Jápeto, um dos satélites mais enigmáticos de Saturno. Este corpo celeste desafia nossas expectativas, mostrando um hemisfério brilhante e resplandecente, enquanto o outro é escuro e misterioso. A que se deve essa surpreendente dualidade? A resposta envolve tanto a física quanto a história dos impactos cósmicos. Jápeto foi descoberto no século XVII por Giovanni Cassini, que notou que só conseguia ver a Lua quando ela estava em uma determinada posição em relação a Saturno. A razão é simples. Seu hemisfério escuro absorve a luz solar, tornando-se quase invisível da Terra, enquanto o lado claro a reflete e brilha intensamente. Essa diferença de albedo, o termo que usamos para descrever a refletividade de uma superfície, é tão extrema
que durante muito tempo foi um verdadeiro mistério para a astronomia. Mas o que causa exatamente esse contraste tão marcado? Estudos revelam que o hemisfério escuro, conhecido como Cassini Régio, está coberto por uma fina camada de material escuro e rico em carbono, que provavelmente provém de outras luas externas de Saturno ou de restos de cometas. À medida que Jápeto avança em sua órbita, esse material escuro aquece mais do que o lado brilhante, fazendo com que o gelo evapore e se desloque para regiões mais frias, acentuando ainda mais o contraste. É um fenômeno de retroalimentação. O escuro se torna mais escuro e o claro mais claro. Além disso, Jápeto tem outra peculiaridade, uma crista equatorial que lhe dá a aparência de uma noz, algo incomum no sistema solar. Por que uma lua teria uma formação tão estranha? Acredita-se que possa ser o remanescente de um antigo anel que se acumulou no Equador, ou o resultado de um passado geológico ativo. Em conjunto, Jápeto não é apenas o yin-yang de Saturno, mas também um laboratório natural onde a dinâmica do gelo, da poeira e da luz cria um espetáculo único e permanente no cosmos. Pode existir um lugar no universo onde literalmente chovem rubis e safiras? Embora pareça fruto de um conto fantástico, a resposta é sim. Trata-se de HAT-P7b, um exoplaneta que desafia tudo o que acreditamos saber sobre meteorologia. Este mundo, situado a mais de 1000 anos-luz de distância, na constelação do Cisne, é um gigante gasoso, conhecido como Júpiter quente, e seu ambiente é tão extremo que as pedras preciosas fazem parte de seu ciclo da água. Só que aqui, a água brilha com o vermelho e azul de gemas preciosas. O que torna possível tal fenômeno? A chave está na composição de suas nuvens. Ao contrário da Terra, onde as nuvens são feitas de vapor d'água, em HAT-P7b, elas são formadas por corindon, o mineral que, quando apresenta impurezas, dá origem a rubis e safiras. Isso ocorre porque as temperaturas diurnas no planeta superam os 2.500 graus Celsius, o suficiente para vaporizar metais e minerais, que ao esfriar do lado noturno, se condensam e precipitam como gotas sólidas de gemas. É como se, em vez de esperar a chuva para regar as plantações, esperássemos a tempestade para coletar joias caídas do céu. Mas como pode um planeta ter tal clima? A AT-P7b está tão perto de sua estrela que leva apenas 2 dias terrestres para completar uma órbita. Isso significa que vive eternamente de cara para o Sol, com uma metade abrasada e a outra mergulhada em uma noite perpétua. Os ventos, que alcançam velocidades supersônicas, arrastam as nuvens de corindon do lado diurno para o noturno. Lá, a queda de temperatura transforma esse pó mineral em autênticas chuvas de rubis e safiras que caem em uma escuridão apenas interrompida pelo brilho dos relâmpagos de metal. Poderia alguma vez uma nave espacial coletar essas joias? A resposta, pelo menos por agora, é não. As condições são tão hostis que qualquer tentativa de pouso seria destruída pela pressão, temperatura e composição química corrosiva da atmosfera. No entanto, a HAT-P7b nos lembra quão variada e exótica pode ser a natureza fora do nosso planeta. Este exoplaneta é a prova de que, no universo, até mesmo as tempestades podem ser dignas de um tesouro. Pode o universo nos olhar diretamente nos olhos? Se você já viu uma imagem da nebulosa da Hélice, com certeza se fez essa pergunta. Esta nebulosa, situada a cerca de 700 anos-luz da Terra, na constelação de Aquário, é famosa por sua surpreendente semelhança com um olho humano gigante que parece nos observar do espaço profundo. Mas o que é realmente este olho de Deus e por que assume essa forma tão inquietante? A nebulosa da Hélice é o exemplo perfeito do que acontece quando uma estrela como o nosso Sol chega ao final de sua vida. Há milhares de anos,
essa estrela esgotou o combustível de seu núcleo e, em um último suspiro, expulsou suas camadas externas para o espaço. O impressionante é que esse material não se dispersou de forma caótica, mas se organizou em uma estrutura quase simétrica, com anéis concêntricos de gás resplandecente. A aparência de olho surge pela perspectiva de onde a observamos. Estamos vendo de frente um touro de gás e poeira, como se olhássemos diretamente pelo centro de um donut cósmico. Do que é feito o brilho azul e avermelhado que caracteriza a nebulosa da hélice? A resposta é fascinante. A cor azul provém principalmente do oxigênio ionizado, enquanto o vermelho intenso é obra do hidrogênio. Quando a radiação ultravioleta da estrela moribunda, agora convertida em uma anã branca, atinge esses gases, faz com que eles brilhem como néons na imensidão do espaço. É como se a estrela, em seus últimos momentos, assinasse uma obra de arte luminosa que perdurará milhares de anos. Por que a nebulosa da hélice continua intrigando os astrônomos? Além de sua beleza, é um laboratório natural para estudar o destino final de estrelas semelhantes ao Sol. Dentro de seus anéis foram detectadas complexas estruturas de gás, conhecidas como nós cometários, que se estendem como filamentos e poderiam até dar pistas sobre a formação de sistemas planetários. Assim, o olho de Deus não apenas nos observa, mas também guarda segredos sobre nosso próprio futuro cósmico. Quem diria que, no universo, até os olhos podem ser feitos de poeira de estrelas? Você sabia que no coração de alguns aglomerados estelares existem estrelas que parecem desafiar o passar do tempo? Elas são chamadas de estrelas azuis rezagadas e são conhecidas como as estrelas vampiro do cosmos. Mas por que recebem esse apelido tão peculiar? A explicação é tão fascinante quanto inquietante. Essas estrelas conseguem rejuvenescer, roubando material de companheiras estelares próximas, como se se alimentassem de sua vitalidade para voltar a brilhar com força renovada. Nos aglomerados, a maioria das estrelas evolui quase no mesmo ritmo, envelhecendo e se apagando gradualmente. No entanto, as estrelas azuis rezagadas se destacam porque parecem muito mais jovens e quentes do que o resto de suas vizinhas. É natural perguntar: como é possível que uma estrela velha volte a parecer tão azul e energética? O segredo está na interação gravitacional entre estrelas muito próximas. Quando uma estrela envelhece e se expande, parte de sua matéria pode ser absorvida por uma companheira, aumentando sua massa e reativando seus processos nucleares. É como se uma pessoa idosa recebesse uma transfusão de juventude e, de repente, voltasse a correr maratonas. Esse fenômeno não é apenas uma raridade visual, mas também uma pista crucial sobre a dinâmica dos aglomerados estelares. As estrelas azuis rezagadas atuam como testemunhas silenciosas de intercâmbios cósmicos extremamente violentos e complexos. Às vezes, até podem se fundir completamente duas estrelas, dando origem a uma nova e poderosa fonte de luz. Você consegue imaginar um cenário onde os idosos do bairro, em vez de se aposentarem, absorvem a juventude de seus vizinhos e brilham novamente como em seus melhores dias? A existência das estrelas azuis, rezagadas, desafia as previsões mais clássicas da evolução estelar, e ainda há muito a descobrir sobre elas. Seu estudo ajuda os astrônomos a compreender melhor a vida e a morte das estrelas em ambientes densos e a decifrar as histórias ocultas dos aglomerados globulares. Assim, essas estrelas vampiro não apenas fascinam por sua aparência, mas também revelam os segredos mais profundos do envelhecimento e da sobrevivência no universo. O que aconteceria se existisse um planeta tão jovem e quente que brilhasse com uma cor rosa intensa no vasto cosmos? GJ504b
é esse raro protagonista do universo, situado a cerca de 57 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. O que torna este planeta gigante único não é apenas seu tamanho, semelhante ao de Júpiter, mas sua cor magenta brilhante, algo quase inimaginável para aqueles que estamos acostumados aos tons cinzas e marrons dos planetas gasosos do nosso próprio sistema solar. A que se deve essa cor impressionante? A resposta está em sua temperatura e na composição de sua atmosfera. GO 504b tem apenas cerca de 160 milhões de anos, um verdadeiro bebê em termos astronômicos, se comparado aos bilhões de anos da Terra ou de Júpiter. Por ser tão jovem, ainda conserva o calor de sua formação, alcançando temperaturas de aproximadamente 550 graus Celsius. Esse calor, somado à presença de nuvens e gases como o metano em sua atmosfera, faz com que o planeta reflita a luz de sua estrela de forma especial, dando-lhe essa tonalidade rosada que tem fascinado os astrônomos desde sua descoberta. Você consegue imaginar como seria estar perto de um planeta assim? Se pudéssemos observá-lo de perto, veríamos um mundo envolto em um brilho que lembra um pôr do sol perpétuo, mas intensificado até os limites da cor fúcsia. Sua atmosfera, rica em hidrogênio e metano, absorve e reflete a luz de maneira diferente dos planetas do sistema solar, gerando esse efeito visual tão peculiar. É como se a natureza tivesse decidido pintar um planeta com a paleta de cores mais exótica, um aceno à criatividade do cosmos. GJ 504b também levanta perguntas intrigantes sobre como se formam os planetas gigantes gasosos longe de sua estrela-mãe. É possível que existam outros mundos com cores ainda mais surpreendentes, esperando para serem descobertos? O estudo deste planeta não apenas nos mostra a diversidade do universo, mas também nos lembra que, fora dos limites familiares do nosso bairro cósmico, existem paisagens tão estranhas e belas quanto a deste planeta rosa, uma verdadeira joia na coleção de maravilhas do espaço. O que faz uma galáxia se destacar entre os bilhões que existem no universo? Para responder a essa pergunta, basta olhar para a galáxia do chapéu, conhecida como M104. Seu apelido não é por acaso. À primeira vista, seu perfil lembra surpreendentemente um chapéu mexicano, ou um chapéu de aba larga, com um núcleo brilhante e um anel escuro de poeira que a rodeia. Mas o que há por trás dessa aparência tão singular? Por que essa galáxia parece desafiar a forma clássica das espirais que costumamos imaginar? M104 está a cerca de 30 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. O que realmente a diferencia é seu chamativo anel de poeira, que a atravessa de lado a lado, justo em seu equador galáctico. Esse anel é tão denso e bem definido que, visto de perfil, corta o brilho do núcleo central como se fosse a aba de um chapéu. Mas não é apenas uma questão estética. Essa poeira é fundamental para o nascimento de novas estrelas. Ali, nessas faixas escuras, se escondem enormes aglomerados de gás e matéria, onde a gravidade, pouco a pouco, dá origem a novas gerações estelares. No entanto, a galáxia do chapéu não é famosa apenas por sua aparência. Você sabia que seu núcleo é um dos mais massivos e enigmáticos de todas as galáxias próximas? Em seu centro se esconde um buraco negro supermassivo, com uma massa estimada em, pelo menos, 1.000 milhões de vezes a do Sol. Esse monstro gravitacional influencia a dinâmica de toda a galáxia e é responsável pela intensa luminosidade que emite o núcleo, tanto em luz visível quanto em raios X e outros comprimentos de onda. A energia que se libera ali é tão grande que, se nos aproximássemos o suficiente, poderíamos ver como o material é acelerado e aquecido a temperaturas extremas
antes de cair no abismo desse buraco negro. A galáxia do chapéu é uma espiral ou uma galáxia elíptica? Essa é uma das perguntas que mais intrigou os astrônomos. M104 parece ter características de ambas. Possui um bulbo central enorme, típico das galáxias elípticas, mas também um disco e um anel de poeira, próprios das espirais. Alguns a consideram uma galáxia de transição, uma espécie de híbrido cósmico preso entre duas etapas evolutivas. Assim, M104 não é apenas um espetáculo visual, mas também um autêntico enigma que desafia as classificações tradicionais e nos lembra que o universo sempre guarda surpresas para aqueles que se atrevem a explorá-lo. Você sabia que no sistema de Saturno existe uma lua que parece saída da cozinha italiana? Ela se chama Pan, e sua forma peculiar tem desconcertado tanto astrônomos quanto entusiastas do espaço. Por que Pan não se parece com uma esfera perfeita, como a maioria das luas, mas mostra um contorno que surpreendentemente lembra um ravioli flutuando no espaço? A chave está em seu ambiente e em como interage com o material que a rodeia. Pan habita no interior do anel A de Saturno, exatamente em uma região conhecida como a divisão de Encke. Ao contrário de outras luas, Pan está cercada por um fino disco de poeira e partículas. Ao longo de milhões de anos, essa pequena lua tem varrido e acumulado material dos anéis, especialmente em seu equador. É como se Pan estivesse coletando massa a cada volta, criando um abaulamento em sua linha equatorial. Esse processo é semelhante ao que acontece quando uma bola de neve gira sobre si mesma e se alarga no centro, enquanto coleta mais neve de seu entorno. Mas como Pan consegue manter essa forma tão estranha? A gravidade de Pan é muito baixa, devido ao seu pequeno tamanho, apenas cerca de 35 quilômetros de diâmetro. Isso significa que o material que se acumula em seu equador não é comprimido como nas luas maiores, mas permanece em uma espécie de montículo, dando-lhe essa silhueta achatada e com uma borda proeminente. Os cientistas acreditam que esse mesmo efeito pode ter ocorrido em outras luas dentro dos anéis de Saturno, mas Pan é o exemplo mais claro e fotogênico desse fenômeno. Você consegue imaginar se pudesse caminhar sobre Pan? Provavelmente sentiria que avança sobre uma montanha russa congelada, com suaves inclinações e um grande rebordo ao seu redor. No entanto, a baixa gravidade faria com que cada passo fosse como saltar em câmera lenta. O mais fascinante é que Pan, apesar de seu tamanho diminuto e aparência peculiar, desempenha um papel fundamental. Mantém limpa a divisão de Encke, agindo como uma espécie de pastor cósmico que coleta e redistribui o material dos anéis, garantindo o equilíbrio em um dos sistemas mais belos e complexos do sistema solar. Quem diria que uma lua com aparência de ravioli teria uma função tão importante na dança de Saturno? O que acontece quando uma estrela morre de forma violenta e colapsa sobre si mesma? Em alguns casos, o resultado é uma estrela de nêutrons, um dos objetos mais densos e extremos do universo. Para termos uma ideia, se pegássemos uma colher de matéria de uma estrela de nêutrons, pesaria tanto quanto uma montanha inteira na Terra. Mas o que mais surpreende não é apenas sua densidade, mas que essas estrelas, longe de serem estruturas inertes e estáveis, podem experimentar tremores cósmicos capazes de liberar mais energia do que 1.000 milhões de bombas nucleares. Agora, como é possível que ocorra um terremoto em algo tão compacto? A chave está em sua crosta rígida, uma camada relativamente fina, em comparação com o núcleo, composta por uma rede cristalina de núcleos atômicos e elétrons. À medida que a estrela gira rapidamente ou acumula matéria de seu entorno, a pressão na crosta aumenta até que finalmente se fratura,
liberando uma quantidade colossal de energia em frações de segundo. É o equivalente cósmico a quando a crosta da Terra se rompe e ocorre um terremoto, mas em uma escala que desafia a imaginação. Esses eventos, conhecidos como starquakes ou tremores estelares, podem até alterar a rotação da estrela de nêutrons. De fato, os astrônomos detectaram súbitos saltos na velocidade de rotação de alguns pulsares, como se de repente algo dentro da estrela tivesse dado um puxão. Mas o que realmente acontece durante um desses tremores? A liberação de energia é tão intensa que pode emitir ondas de rádio, raios X e até raios gama, viajando pelo espaço e chegando até telescópios na Terra. Estima-se que um único tremor pode liberar em segundos a mesma quantidade de energia que o Sol emite em mais de 100.000 anos. Uma estrela de nêutrons poderia se romper completamente? Embora sua estrutura seja incrivelmente resistente, os tremores não a destroem, mas sim remodelam sua superfície e podem mudar seu comportamento de maneira permanente. Através desses eventos, as estrelas de nêutrons nos mostram que, mesmo nos ambientes mais extremos do cosmos, a matéria pode ranger, quebrar e liberar sua fúria em flashes que cruzam o universo. Cada tremor estelar é um lembrete de que o espaço não é frio nem silencioso, mas sim um palco de forças titânicas e processos que ainda estamos começando a compreender. No vasto reino de Saturno, há uma lua que desafia todas as expectativas: Hiperião. O que faz com que este satélite seja tão diferente dos outros corpos celestes que giram em torno do gigante dos anéis? Se você tivesse a oportunidade de pousar em sua superfície, teria a impressão de estar posado sobre uma esponja colossal flutuando no espaço. Sua aparência porosa e cheia de crateras profundas não é por acaso, mas o resultado de sua composição e sua história única. Hiperião é composto principalmente de gelo de água, misturado com uma pequena quantidade de rocha. Mas o que realmente é extraordinário é sua baixíssima densidade. Isso significa que grande parte de seu volume é espaço vazio, e sua estrutura interna se assemelha à de uma pedra pómez, com buracos e cavidades que absorveriam o impacto de qualquer objeto que a atinja. Por que não se compactou como outras luas? A resposta está em sua origem. Hiperião é provavelmente o fragmento sobrevivente de uma colisão cósmica, o que impediu que se fundisse ou se comprimisse sob sua própria gravidade. Mas as peculiaridades de Hiperião não terminam em sua aparência. Você sabia que seu movimento é absolutamente caótico? Ao contrário da maioria das luas, que sempre mantém o mesmo lado voltado para seu planeta, Hiperião gira de maneira imprevisível, como um peão descontrolado. Esse comportamento caótico se deve à sua forma irregular e à influência gravitacional de Titã, a lua mais grande de Saturno, que constantemente modifica a rotação de Hiperião. Como resultado, seria impossível prever que parte da lua você veria se olhasse de Saturno em diferentes momentos. O que provoca essa textura tão peculiar, cheia de crateras pontiagudas e paredes abruptas? A chave está em sua baixa gravidade. Os impactos de meteoritos não podem compactar o material nem formar crateras arredondadas como em outros mundos, mas sim escavar profundas cavidades que permanecem intactas por milhões de anos. Assim, a superfície de Hiperião é como um registro fóssil dos golpes que recebeu desde sua formação, uma cápsula do tempo natural que nos conta a história violenta e caótica do sistema solar exterior. Hiperião, a lua esponja, é um lembrete de quão estranhos e diversos podem ser os mundos além da Terra. Sua porosidade extrema, sua dança caótica e sua superfície cheia de cicatrizes a tornam um dos objetos mais fascinantes e misteriosos que flutuam na órbita de Saturno.
Que outros segredos poderiam estar escondidos no interior oco deste satélite singular? O universo nunca deixa de surpreender com seus enigmas. Há objetos no universo que desafiam completamente o que acreditamos saber sobre a formação das nebulosas. E um dos exemplos mais fascinantes é a nebulosa do retângulo vermelho. Por que uma nuvem de gás e poeira, nascida do caos e do colapso estelar, adotaria uma forma geométrica tão precisa, com ângulos retos quase perfeitos? A maioria das nebulosas apresenta figuras irregulares, arredondadas ou filamentosas, como se fossem pinceladas difusas na tela do cosmos. No entanto, o retângulo vermelho parece ter sido projetado com régua e esquadro, um mistério que intriga tanto astrônomos profissionais quanto aqueles que simplesmente contemplam sua imagem. A nebulosa do retângulo vermelho está na constelação do Unicórnio, a cerca de 2000 anos-luz da Terra. O que a torna única é sua estrutura. Ao observá-la, percebe-se faixas de gás e poeira que se estendem em padrões retilíneos e simétricos, formando algo que se assemelha a um diamante, ou, como sugere seu nome, a um retângulo luminoso no espaço. Como é possível que o gás expelido por uma estrela moribunda se organize em linhas tão retas, criando ângulos de 90 graus? Ainda não existe uma explicação definitiva, mas os modelos atuais sugerem que isso pode ser devido à presença de uma estrela binária no centro da nebulosa, cujos ventos estelares interagem e moldam o material circundante em formas inesperadas. É comum encontrar formas geométricas tão marcadas no universo? A resposta é não. Na natureza, especialmente em escalas tão grandes, a desordem costuma se impor. A nebulosa do retângulo vermelho é uma exceção que evidencia a complexidade dos processos astrofísicos. Alguns cientistas compararam sua aparência à de uma lanterna de papel japonesa, onde camadas sobrepostas de material criam efeitos de luz e sombra que destacam seus ângulos. Outros propõem que os jatos de gás, expelidos periodicamente pela estrela central, poderiam estar canalizados por discos de poeira muito densos, forçando o material a sair em direções específicas e criando as linhas retas que observamos. Mas, por que continua sendo um enigma? Apesar dos avanços na observação e modelagem de nebulosas, a nebulosa do retângulo vermelho desafia as explicações convencionais. Sua simetria e suas bordas definidas parecem ir contra as leis do caos que governam as explosões estelares. É como se a natureza, por um instante, tivesse decidido brincar com a geometria pura no vazio do espaço. Este mistério não apenas alimenta a curiosidade científica, mas também nos lembra que o universo ainda guarda segredos capazes de nos surpreender e desafiar nossa imaginação. É possível que em algum lugar do universo você possa caminhar sob um céu com 2 sóis brilhando ao mesmo tempo? Embora pareça ficção científica ou uma cena tirada diretamente de um filme famoso, a realidade é ainda mais surpreendente. Kepler 16b é um planeta que desafia nossas ideias preconcebidas sobre como podem ser outros mundos. Orbitando ao redor de 2 estrelas, este exoplaneta é um exemplo perfeito do que se conhece como um sistema binário, onde 2 sóis dançam em um vai-vém gravitacional constante, iluminando o céu de maneiras que na Terra só podemos imaginar. O que significa viver em um planeta com 2 sóis? Para começar, os amanheceres e entardeceres em Kepler 16b nunca seriam iguais. As 2 estrelas, uma ligeiramente menor e vermelha que nosso Sol, e a outra ainda mais tênue, traçam órbitas uma ao redor da outra, enquanto o planeta completa seu percurso em torno de ambas. Isso gera sombras duplas, pôr do sol múltiplos e um ciclo de luz e escuridão muito mais complexo do que o que experimentamos aqui. Você consegue imaginar ver sua sombra duplicada,
projetada em direções distintas, dependendo da posição das estrelas? Em Kepler 16b, isso é a rotina diária. Mas como um planeta consegue sobreviver em um ambiente tão dinâmico? A chave está na distância e na estabilidade gravitacional. Kepler 16b está longe o suficiente de suas duas estrelas para manter uma órbita regular e não ser expulso do sistema. Seu percurso é tão estável que os astrônomos o chamam de planeta circumbinário, ou seja, que gira ao redor de ambos os sóis ao mesmo tempo, como se estivesse atado por uma corda invisível a esse duo estelar. Essa descoberta foi tão inesperada que, antes de seu achado, muitos pensavam que planetas assim seriam instáveis demais para existir. Claro, nem tudo é tão idílico quanto em um cartão postal de um pôr-do-sol duplo. Kepler 16b é um gigante gasoso, semelhante a Saturno, o que significa que não tem uma superfície sólida onde poderíamos caminhar. Além disso, sua temperatura média é muito baixa, já que ambas as estrelas juntas mal conseguem aquecer o planeta o suficiente para que a água permaneça líquida. No entanto, a existência de Kepler 16b demonstra que os sistemas planetários podem ser muito mais diversos e estranhos do que jamais imaginamos. Quantos outros mundos com 2 sóis estarão esperando para ser descobertos? A exploração mal começou, e cada nova descoberta nos lembra que o universo é capaz de nos surpreender sempre um pouco mais. Quanto tempo você acha que o Sol leva para dar uma volta completa ao redor da Via Láctea? Se você pensou em milhões de anos, está certo, mas o número exato é ainda mais surpreendente. O chamado Ano Galáctico dura aproximadamente 230 milhões de anos terrestres. Ou seja, enquanto você celebra um ano novo na Terra, o Sol mal avançou uma minúscula fração de sua viagem cósmica. Se toda a história humana fosse um simples segundo no relógio galáctico, os dinossauros teriam vivido há apenas 2 anos galácticos. Não é fascinante pensar que, desde que surgiram os primeiros mamíferos em nosso planeta, o Sol ainda não completou nem uma única órbita? Mas como é possível medir este ano galáctico? A Via Láctea é uma enorme espiral de estrelas, gás e poeira com um diâmetro de mais de 100 mil anos-luz. O Sol, junto com seu séquito de planetas, está a cerca de 27 mil anos-luz do centro galáctico, em um dos braços espirais. Movendo-se a uma velocidade de aproximadamente 220 km por segundo, nosso sistema solar percorre este imenso circuito, como se fosse um passageiro em uma montanha-russa gigantesca, de proporções inimagináveis. No entanto, apesar dessa velocidade impressionante, a escala é tão colossal que completar uma volta requer mais tempo do que a humanidade pode realmente conceber. Agora, o que aconteceu na Terra durante um único ano galáctico? Se retrocedêssemos 230 milhões de anos, encontraríamos um mundo dominado por répteis gigantes e oceanos primitivos. Desde então, os continentes mudaram de lugar, espécies surgiram e desapareceram, e até o clima global variou drasticamente. Tudo isso aconteceu enquanto o Sol mal realiza uma única órbita ao redor do centro da galáxia. Em termos cósmicos, nossa existência é apenas um piscar de olhos durante a viagem do Sistema Solar na Via Láctea. Por que é importante essa viagem galáctica? Acontece que a posição do Sol na galáxia pode influenciar a quantidade de radiação cósmica que chega à Terra, a frequência de impactos de cometas e até mesmo a evolução da vida. Cada volta galáctica é uma nova oportunidade para que o Sistema Solar cruze regiões mais densas ou mais tranquilas do espaço, enfrentando desafios e mudanças ao longo de seu interminável percurso. Assim, o ano galáctico não é apenas uma curiosidade astronômica, mas também uma pista sobre como o cosmos molda a história do nosso próprio planeta.
O que você faria se encontrasse um fantasma verde no meio do universo? Esta não é uma história de fantasmas tradicionais, mas de um fenômeno cósmico tão desconcertante que durante anos deixou os astrônomos perplexos. Hannes Voorwerp, cujo nome significa o objeto de Hane em neerlandês, é uma nuvem massiva de gás brilhante, localizada a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra. Sua descoberta foi tão inesperada que nem mesmo os especialistas sabiam, a princípio, como classificá-la. Mas como pode uma nuvem de gás brilhar com um verde tão intenso no meio do espaço profundo, longe de estrelas ou galáxias próximas? Tudo começou quando Hanne van Arkel, uma professora dos Países Baixos, participava de um projeto de ciência cidadã no qual voluntários ajudavam a classificar galáxias. Seu achado foi uma mancha verde brilhante, flutuando perto de uma galáxia aparentemente comum. Aqui surge a pergunta: o que poderia causar tamanha luminosidade no vazio do cosmos? A resposta não está no presente, mas no passado. Os cientistas logo descobriram que o responsável era um quasar, uma das fontes de energia mais potentes do universo, situado no núcleo da galáxia vizinha. No entanto, esse quasar já havia se apagado. Ou seja, o que vemos hoje é o eco de uma energia que existiu há milhares de anos. Hannes Voorwerp atua como uma espécie de lanterna cósmica, iluminada pela luz de um farol que já não brilha. Quando o quasar estava ativo, emitiu uma quantidade colossal de radiação ultravioleta que atravessou o espaço e energizou a nuvem de gás, fazendo-a brilhar com aquele peculiar tom verde. Mas, como a luz leva tempo para viajar, o que observamos hoje é uma instantânea de um passado violento, como se víssemos o brilho de um relâmpago depois que o trovão já se calou. Essa ideia, quase poética, nos mostra que o universo também guarda vestígios de acontecimentos que já foram concluídos, mas cuja luz continua viajando pelo espaço. Por que o fantasma de Hane é verde? A chave está no oxigênio. O gás que compõe a nuvem contém átomos de oxigênio que, ao serem energizados pela antiga radiação do quasar, emitem essa cor característica. É o mesmo princípio que ilumina as luzes verdes das auroras boreais na Terra, mas levado a uma escala cósmica inimaginável. Esse fenômeno, conhecido como eco de luz de quasar, não é apenas raro, mas demonstra como o cosmos pode armazenar memórias luminosas de sua história mais explosiva. Hannes Voorwerp é, em essência, uma mensagem do passado, um vestígio verde que nos lembra que no universo até os fantasmas podem brilhar. É possível que exista uma estrela que deixe um rastro como o de um cometa? Embora pareça incrível, a resposta é sim. A protagonista deste fenômeno cósmico é a estrela Mira, na constelação de Cetus. Seu nome significa maravilhosa, e não é para menos. Mira é uma gigante vermelha, situada a cerca de 300 anos-luz da Terra, e durante séculos foi conhecida apenas por sua variabilidade, alternando entre ser visível a olho nu e desaparecer completamente. No entanto, o que realmente surpreendeu foi descoberto graças aos telescópios espaciais modernos. Mira viaja pela galáxia, deixando para trás uma cauda de material que se estende por mais de 13 anos-luz, uma distância maior do que a que separa o Sol da estrela mais próxima. O que causa essa cauda gigantesca? A explicação está na própria natureza de Mira. Esta estrela está nas últimas etapas de sua vida e sofre enormes pulsações que a fazem perder enormes quantidades de gás e poeira. Ao avançar a grande velocidade pelo espaço, cerca de 130 km por segundo, o material que expulsa é arrastado pelo meio interestelar, criando um rastro semelhante ao que forma um barco ao cruzar o oceano. A comparação é tão precisa
que, se pudéssemos observar a cauda de Mira com nossos próprios olhos, veríamos uma espécie de rio estelar fluindo pelo espaço. Toda estrela gigante vermelha termina assim? Não necessariamente. A combinação da velocidade de Mira e a densidade do gás interestelar naquela região da galáxia é o que permite a formação de uma cauda tão extensa e visível. Muitas estrelas com características semelhantes também expulsam material, mas poucas viajam a tal velocidade e em uma direção que favoreça esse espetáculo. No caso de Mira, podemos realmente falar de uma estrela com cauda, algo que a torna única mesmo entre as bilhões de estrelas conhecidas. O estudo de Mira e seu rastro não é apenas fascinante pela imagem que nos oferece, mas também pelo que nos ensina sobre o ciclo de vida estelar. O material perdido por Mira não é desperdiçado. Enriquecerá o meio interestelar com elementos pesados, preparando o terreno para futuras gerações de estrelas e planetas. Assim, a cauda de Mira não é apenas um fenômeno curioso, mas uma peça fundamental no reciclagem cósmica que mantém viva a química do universo. Você imagina quantos mundos no futuro carregarão em seus átomos um pedacinho desta estrela errante? Pode existir um lugar tão extremo que faça a superfície da Terra parecer um paraíso ameno? K2 141b é a resposta a essa pergunta. Este exoplaneta, localizado a mais de 200 anos-luz de distância, desafia nossa imaginação. É um mundo onde os oceanos não são feitos de água, mas de rocha derretida, e os ventos alcançam velocidades supersônicas capazes de arrastar pedras derretidas. Como é possível que exista um planeta tão inóspito? A chave está na sua proximidade com sua estrela, orbitando tão perto que um ano em K2 141b dura apenas algumas horas terrestres. Mas o que realmente acontece em um planeta tão abrasador? O lado diurno de K2 141b está permanentemente voltado para sua estrela, alcançando temperaturas de mais de 3.000 graus Celsius, suficientes para vaporizar a rocha e criar uma atmosfera de silicatos. Essa atmosfera, longe de ser como a nossa, produz um ciclo semelhante ao da água na Terra, mas com minerais. A rocha se evapora, se desloca com os ventos furiosos para o lado noturno, onde as temperaturas caem para menos de 200 graus abaixo de zero. E lá se condensa, precipitando literalmente em forma de chuva de pedra derretida. É como se os oceanos de lava evaporassem, cruzassem o céu e depois voltassem a cair, formando rios e lagos de magma. Há algo parecido em nosso sistema solar? Não, nem mesmo Vênus ou Io, a lua vulcânica de Júpiter, alcançam tal nível de brutalidade geológica. Em K2 181b, o ciclo das rochas é tão extremo que a fronteira entre sólido, líquido e gás se desfoca. Imagine um horizonte onde o ar brilha pelo calor e, em vez de nuvens de água, flutuam vapores de minerais como sódio, silício e ferro. A superfície nunca esfria. O dia é eterno em um hemisfério, enquanto o outro permanece em escuridão e frio perpetuais, como o anverso e o reverso de uma moeda lançada ao fogo. Poderia, alguma vez, a vida surgir em um ambiente tão implacável? Os cientistas acreditam que não há nenhuma possibilidade. No entanto, estudar mundos como K2 141b nos permite entender até onde pode chegar a diversidade de planetas no universo. Este planeta nos mostra um extremo fascinante, um lugar onde chove rocha e os oceanos fervem, lembrando-nos que, no cosmos, as regras que conhecemos podem se torcer até se tornarem irreconhecíveis, o que faz com que algumas regiões do espaço se tornem verdadeiras incubadoras de estrelas. No coração da nebulosa da Águia, a mais de 6.000 anos-luz da Terra, existem gigantescas colunas de gás e poeira, conhecidas como os pilares da criação. Esses colossos cósmicos, que medem vários anos-luz de altura, assemelham-se a dedos estendidos, apontando para o vazio interestelar. Mas,
Por que são tão especiais? A resposta está em seu interior. Lá, ocultas atrás de densas nuvens opacas, estão se formando novas estrelas, como se o próprio universo estivesse esculpindo vida a partir da poeira. Ao observar os pilares da criação, alguém poderia se perguntar: do que são feitos esses monumentos cósmicos? A maior parte de sua massa é hidrogênio frio, misturado com poeira interestelar. Esse material, embora pareça etéreo e delicado, é denso o suficiente em certas regiões para colapsar por sua própria gravidade. Assim, começam a se formar núcleos de gás, que ao se comprimirem, aumentam sua temperatura até acender o processo de fusão nuclear, dando origem a uma estrela. É como se o cosmos estivesse preparando uma receita secreta, onde o tempo, a gravidade e a química são os ingredientes essenciais. Os astrônomos descobriram que a intensa radiação ultravioleta, emitida por estrelas jovens e massivas próximas, esculpe a forma desses pilares. Como um escultor invisível, essa radiação vai evaporando o gás menos denso, deixando apenas os núcleos mais compactos. Por que, então, os pilares ainda existem e não se dissiparam completamente? A explicação está na densidade e resistência dos glóbulos que se escondem em seu interior. Somente as regiões mais densas podem sobreviver ao cerco da luz estelar, enquanto o resto se desvanece no vazio. Quem deu o nome de pilares da criação? Foi precisamente por causa do papel fundamental que desempenham no nascimento de novas estrelas. Cada pilar é, na verdade, uma incubadora natural, uma fábrica estelar em pleno funcionamento. O mais surpreendente é que, devido à distância, o que vemos hoje ocorreu há milhares de anos. É possível que os pilares já não existam como os observamos, mas sua imagem congelada no tempo continua a fascinar a humanidade. Assim, os pilares da criação nos lembram que o universo é um lugar dinâmico, onde a destruição e a criação se entrelaçam em um ciclo contínuo de transformação. O que você pensaria se lhe dissessem que, nos confins do sistema solar, existe um asteroide com anéis, como se fosse um diminuto Saturno? Assim é Chariklo, um pequeno objeto transnetuniano que desafiou todas as expectativas dos astrônomos. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que os anéis eram um privilégio exclusivo dos grandes planetas gasosos. Mas em 2014, uma observação inesperada revelou que este corpo, com apenas 250 quilômetros de diâmetro, está rodeado por não um, mas 2 finos anéis de gelo e rocha. Como se descobriu tal raridade? A chave foi a observação de uma ocultação estelar, um fenômeno que ocorre quando um objeto passa na frente de uma estrela e bloqueia sua luz. Ao analisar o piscar peculiar da estrela atrás de Chariklo, os astrônomos notaram que havia algo mais além do asteroide. Pequenos declínios no brilho, antes e depois do evento principal, indicaram a presença de material anelado. Esses anéis, batizados como Oiapoque e Chuí, têm apenas alguns quilômetros de largura, mas giram perfeitamente organizados ao redor do asteroide, como os aros de um lançador olímpico. Por que Chariklo tem anéis e outros asteroides não? Essa é uma das grandes perguntas sem resposta definitiva. Uma hipótese sugere que esses anéis poderiam ter se formado após uma colisão, onde fragmentos de gelo e rocha ficaram presos pela gravidade do próprio Chariklo, incapazes de se reunirem em uma lua devido à força de maré. É como se tivesse se formado um disco de detritos tão delicado que, se tentasse se unir, seria rasgado antes de se tornar uma lua propriamente dita. Essa situação lembra a zona dos anéis de Saturno, onde as forças de maré impedem a formação de satélites. O mais fascinante é que Chariklo não está sozinho nesse fenômeno. Outros corpos pequenos, como Quiron, mostram sinais de possuir material ao seu redor,
o que abriu um novo campo de estudo sobre a dinâmica e evolução dos anéis em objetos menores. Será que os anéis são mais comuns do que pensávamos, mas simplesmente difíceis de detectar? Cada descoberta, como a de Chariklo, nos lembra que o sistema solar ainda guarda surpresas e que mesmo os objetos mais humildes podem esconder estruturas dignas dos gigantes. No vasto cenário cósmico, existem galáxias que parecem seguir padrões familiares, mas uma das mais estranhas e cativantes é, sem dúvida, a galáxia Roda de Carro. O que poderia ter acontecido para que, no meio do universo, surgisse uma galáxia que lembra a roda de uma bicicleta gigante? Essa forma tão peculiar não é fruto do acaso, mas a marca visível de um evento cósmico de proporções colossais, uma colisão galáctica. A galáxia Roda de Carro, oficialmente conhecida como ESO 35040, está a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Escultor. Sua aparência única, com um núcleo brilhante e um anel exterior delineado por regiões de formação estelar, é o resultado direto de uma galáxia menor, atravessando o centro de uma galáxia espiral maior. Por que esse encontro não destruiu ambas as galáxias no impacto? Ao contrário das colisões de automóveis na Terra, os encontros galácticos raramente envolvem colisões diretas entre estrelas, uma vez que estas estão separadas por enormes distâncias. Na verdade, o que colide são as nuvens de gás e poeira, desencadeando ondas de choque que percorrem a galáxia como o impacto de uma pedra ao cair sobre a superfície de um lago tranquilo. À medida que a galáxia intrusa atravessou a espiral, provocou uma espécie de tsunami estelar que viajou para fora a partir do centro, comprimindo o gás e desencadeando a formação de novas estrelas ao longo de um anel em expansão. Essa onda de formação estelar é a razão pela qual o anel exterior da galáxia Roda de Carro brilha com tanta intensidade. Abriga milhares de estrelas jovens e massivas, muitas das quais viverão vidas curtas e espetaculares antes de explodir como supernovas. Você consegue imaginar a energia liberada quando tantas estrelas nascem quase ao mesmo tempo em um único anel galáctico? É um espetáculo de criação cósmica em sua máxima expressão. Mas a galáxia Roda de Carro não é fascinante apenas por sua aparência, mas também porque oferece uma janela para a evolução galáctica. Esse raro acidente nos permite observar como uma galáxia pode se transformar após uma colisão, e como os encontros galácticos, longe de serem destrutivos, podem dar origem a novas formas e ciclos de vida estelar. Ao estudar casos como este, os astrônomos obtêm pistas sobre o destino a longo prazo das galáxias, incluindo a nossa. Será que no futuro a Via Láctea também passará por uma metamorfose tão dramática? O certo é que, no cosmos, até os acidentes podem criar beleza e assombro. Que fenômeno misterioso faz com que alguns reatores, nucleares e experimentos científicos brilhem com uma luz azul fantasmagórica? Essa luminescência, tão intensa quanto hipnótica, é chamada de radiação de Cherenkov, e sua história é uma das mais surpreendentes da física moderna. Mas, por que isso acontece? O que a velocidade e a luz têm a ver com esse brilho tão peculiar? Para entender, pensemos no trovão. Quando um avião supera a velocidade do som, gera uma explosão, a famosa barreira do som. Agora, troquemos o ar pela água e o som pela luz. Dentro de um reator nuclear, partículas carregadas como os elétrons podem viajar tão rápido que superam a velocidade da luz na água. É importante esclarecer: nada pode ir mais rápido que a luz no vácuo, mas em meios como a água, a luz se move mais devagar. Assim, nesse ambiente, as partículas conseguem quebrar a barreira luminosa, e o resultado
É esse brilho azul que fascina cientistas e espectadores igualmente. De onde vem essa cor azul tão característica? Quando essas partículas ultra-rápidas cruzam a água, perturbam as moléculas ao seu redor, assim como um barco gera ondas ao navegar rapidamente por um lago. Essas perturbações se traduzem na emissão de fótons, ou seja, luz. A maioria desses fótons pertence ao espectro azul da luz visível. Por isso, o brilho é tão intenso e inconfundível. É como se a água gritasse azul toda vez que uma partícula a atravessa em velocidades extremas. A radiação de Cherenkov não é apenas um espetáculo visual, mas também uma ferramenta fundamental na ciência atual. Você sabia que esse fenômeno permite que os físicos detectem partículas invisíveis e estudem eventos cósmicos distantes? Em gigantescos detectores subterrâneos ou sob o gelo, a radiação Cherenkov revela a passagem de neutrinos provenientes de supernovas ou colisões no espaço profundo. Assim, esse brilho azul, nascido da velocidade e da física quântica, se torna um farol que ilumina alguns dos mistérios mais profundos do universo. Você sabia que, no meio da constelação do Cisne, se esconde um dos espetáculos mais belos e surpreendentes do céu noturno? Albireo, conhecida como a Joia do Cisne, é uma estrela dupla cuja aparência desafia a monotonia do firmamento. Mas o que a torna tão especial diante das milhares de estrelas que brilham a cada noite? A resposta está em seu extraordinário contraste de cores. Uma estrela brilha com um tom laranja quente e sua companheira resplandece com um azul intenso, como se fossem duas pedras preciosas engastadas no universo. Será possível que duas estrelas tão diferentes possam formar um dueto tão perfeito? A explicação está em suas temperaturas e na física da luz. A estrela principal, Albireo A, é uma gigante laranja, muito mais fria que sua companheira azulada, Albireo B. Enquanto a luz de Albireo A viaja em direção ao vermelho e ao laranja, devido à sua menor temperatura, Albireo B, muito mais quente, irradia em tons azulados e brancos. Essa diferença de temperaturas cria o contraste cromático que tanto fascina aqueles que a observam até mesmo com pequenos telescópios. Alguns se perguntam: estarão realmente juntas essas estrelas? Ou é apenas uma ilusão óptica? Durante muito tempo, os astrônomos debateram se Albireo é uma verdadeira binária física ou simplesmente um alinhamento casual de nossa perspectiva. Hoje, graças a medições precisas, sabemos que pelo menos os dois componentes principais estão separados por centenas de vezes a distância entre a Terra e o Sol, mas são próximos o suficiente para orbitar lentamente um ao redor do outro, em uma dança cósmica que pode durar dezenas de milhares de anos. Por que tanta fascinação com Albireo? Além de sua beleza, representa uma janela para a diversidade estelar e para os processos que determinam o destino dos astros. Observar suas cores nos permite compreender como a temperatura e a composição influenciam a luz que recebemos do universo. Albireo não apenas adorna o céu, é um lembrete de que, mesmo na vastidão do cosmos, podem ser encontradas harmonias inesperadas, como se a natureza tivesse querido deixar uma assinatura artística na tela do espaço. Existe no universo um mistério tão desconcertante que deixou perplexos os astrônomos durante anos: grande vazio de Eridano. Como é possível que em uma região do cosmos, tão vasta que poderia conter centenas de milhares de galáxias, praticamente não haja absolutamente nada? Enquanto a maioria do espaço observável está salpicada de galáxias, aglomerados e filamentos de matéria, nesta zona parece reinar a ausência total.
Estamos diante de uma simples casualidade cósmica ou de uma pista sobre os segredos mais profundos do universo? O grande vazio de Eridano foi detectado porque, em uma porção do céu, os mapas de radiação de fundo de micro-ondas, o eco fóssil do Big Bang, mostravam uma mancha surpreendentemente fria. Os cientistas se perguntaram: o que poderia causar que uma região fosse significativamente mais fria que o entorno? Ao investigar melhor, descobriram que ao longo de centenas de milhões de anos-luz, a densidade de galáxias era muito menor do que o esperado. Se o universo fosse uma esponja, o vazio de Eridano seria um de seus buracos mais grandes e profundos. Mas o que poderia causar semelhante vazio? Alguns especialistas sugerem que poderia ser simplesmente uma flutuação estatística, o resultado de como a matéria se distribuiu após o Big Bang. Outros aventuram hipóteses mais ousadas, como colisões com outros universos, ou a influência de fenômenos desconhecidos na física fundamental. O certo é que a existência deste vazio desafia os modelos padrão da cosmologia, que prevêem uma certa uniformidade na distribuição de galáxias em grande escala. É então o grande vazio de Eridano uma anomalia isolada ou a evidência de que ainda entendemos muito pouco sobre a estrutura do cosmos? Sua mera presença levanta mais perguntas do que respostas. Poderia haver mais manchas frias escondidas no universo, esperando para serem descobertas? Talvez, ao explorar essas regiões de nada, estejamos, na verdade, abrindo as portas para as maiores descobertas da astronomia moderna. No final, o vazio de Eridano nos lembra que, mesmo na aparente ausência, o universo pode esconder seus enigmas mais surpreendentes. O que aconteceria com o seu corpo se você se aproximasse demais de um buraco negro? Pode parecer um cenário de ficção científica, mas a resposta é tão real quanto impressionante. Você sofreria espaguetização. Este termo descreve um processo físico extremo, no qual a gravidade de um buraco negro atua com tal intensidade que estica a matéria, incluindo átomos e moléculas, em finos fios, como se você fosse transformado em um espaguete cósmico. Por que isso acontece? A chave está nas forças de maré, que não se parecem com as que sentimos na Terra com os oceanos, mas são milhões de vezes mais fortes e perigosas. Aproximar-se de um buraco negro significa enfrentar uma diferença de gravidade tão brutal entre as extremidades de um objeto, por exemplo, entre seus pés e sua cabeça, que a parte mais próxima é atraída com muito mais força do que a mais distante. Essa diferença faz com que o corpo, ou qualquer matéria, se estique verticalmente e se comprima lateralmente. Nos buracos negros menores, a espaguetização ocorre antes mesmo de cruzar o horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Em contrapartida, nos buracos negros supermassivos, você poderia atravessar o horizonte sem sentir nada a princípio, mas o destino final continua sendo o mesmo. Algo pode sobreviver a esse fenômeno? A resposta é não. Nem a matéria mais resistente do universo pode suportar essas forças. Os átomos e as moléculas se rasgam, e a informação sobre o objeto que cai parece se perder para sempre, o que gerou um dos grandes debates na física moderna. A informação realmente se destrói em um buraco negro? Ainda não existe uma resposta definitiva, e o enigma continua desafiando os cientistas. A espaguetização não é apenas uma ideia curiosa, mas ilustra o poder inconcebível da gravidade e os limites extremos da física. Os buracos negros são laboratórios naturais, onde as leis do universo são levadas ao extremo, mostrando-nos o quão pouco ainda compreendemos sobre o cosmos. Poderíamos algum dia observar de perto esse processo, ou será sempre um mistério reservado aos confins mais escuros do espaço? Por enquanto,
a espaguetização continua sendo um dos fenômenos mais estranhos e fascinantes que o universo nos oferece. Você sabia que nos cantos mais escuros da nossa galáxia existem verdadeiras incubadoras de estrelas? Os glóbulos de Bock são pequenas nuvens densas de gás e poeira interestelar, tão opacas que bloqueiam completamente a luz que vem de trás delas. Mas o que escondem essas manchas aparentemente insignificantes? Embora, à primeira vista, pareçam simples vazios no firmamento, em seu interior estão se gestando algumas das maravilhas mais surpreendentes do universo, novas estrelas em pleno processo de formação. Mas por que essas nuvens são tão escuras e misteriosas? A resposta está em sua composição. Os glóbulos de Bock são formados principalmente por hidrogênio molecular, misturado com poeira cósmica, que atua como uma cortina, impedindo que a radiação externa ilumine seu interior. É como se o universo tivesse criado cortinas negras para proteger seus recém-nascidos. Dentro desses glóbulos, a matéria vai se acumulando pouco a pouco, graças à gravidade, esfriando e se comprimindo, até que em algum ponto, a pressão e a temperatura atingem níveis suficientes para que comece o processo de fusão nuclear, dando origem a uma nova estrela. Uma nuvem escura e aparentemente insignificante pode mudar o destino de uma galáxia? A realidade é que sim. Os glóbulos de Bock desempenham um papel fundamental na evolução galáctica. São verdadeiras fábricas estelares, onde, às vezes, se formam sistemas binários ou até múltiplos, acompanhados de discos protoplanetários que poderiam, com o tempo, dar origem a novos planetas. Nesses ambientes ocultos, a química cósmica também floresce, já que os glóbulos são lugares ideais para a formação de moléculas complexas, algumas das quais poderiam ser precursoras da vida. E como sabemos o que ocorre em seu interior, se nem a luz visível consegue atravessá-los? A chave está na observação com telescópios que detectam radiação infravermelha e ondas de rádio. Essas longitudes de onda podem penetrar a poeira e revelar o drama oculto: embriões estelares envoltos em casulos, colapsos gravitacionais e fluxos de material que alimentam as protoestrelas. Assim, cada glóbulo de Bock é como uma caixa preta para o olho humano, mas uma janela para o passado e futuro da galáxia para a ciência. Em última análise, esses escuros e compactos refúgios demonstram que, às vezes, os lugares mais enigmáticos do cosmos são também os mais férteis. Você sabia que no vasto oceano do cosmos, duas galáxias podem dançar tão juntas que acabam formando uma figura parecida com uma rosa? Esse fenômeno se chama ARP 273 e é um dos exemplos mais belos e estranhos de interação galáctica. Mas, como é possível que dois gigantes de estrelas, gás e poeira, possam criar uma forma tão delicada como os pétalos de uma flor? A resposta está na gravidade, essa força invisível que une e transforma tudo no universo. ARP 273 é, na verdade, um par de galáxias espirais, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, que começaram a se aproximar sob a influência de sua atração gravitacional mútua. Quando uma galáxia se aproxima da outra, suas forças de maré distorcem os discos e braços espirais, esticando-os e torcendo-os. O resultado é uma estrutura que, do nosso ponto de vista, parece uma rosa cósmica, com um dos discos claramente inclinado sobre o outro, como se fossem pétalos sobrepostos. Mas o que acontece durante esse encontro galáctico? Além do espetáculo visual, desencadeia-se uma verdadeira tempestade de nascimentos estelares. As nuvens de gás e poeira, comprimidas pelas forças gravitacionais, colapsam e formam novas estrelas a uma taxa muito maior do que o habitual. É como se a colisão entre essas galáxias
fosse o fertilizante cósmico que impulsiona a vida em suas regiões. No entanto, também há destruição. Algumas estrelas podem ser expulsas para o espaço intergaláctico e outras podem acabar orbitando em trajetórias caóticas. Isso significa que as galáxias estão condenadas a se destruírem mutuamente? Curiosamente, não. Embora o processo seja violento, geralmente leva à criação de uma galáxia ainda maior e mais complexa. Com o tempo, ARP 273 deixará de parecer uma rosa e se fundirá em uma única entidade, misturando suas estrelas, planetas e nuvens de gás. Assim, no universo, mesmo os encontros mais caóticos podem dar origem a novas formas de beleza e ordem, lembrando-nos que, em escala galáctica, o caos e a harmonia podem andar de mãos dadas. Pode um planeta sobreviver a ser engolido por sua própria estrela? Embora pareça ficção científica, o universo nos surpreende mais uma vez com Hala, o planeta que desafia as regras conhecidas da astrofísica. Segundo a teoria, quando uma estrela semelhante ao Sol entra na fase de gigante vermelha, sua atmosfera se expande até engolir os planetas próximos, condenando-os a uma destruição inevitável. Mas Hala, orbitando uma estrela que já passou por essa transformação, continua existindo, como se tivesse burlado o destino escrito pelas leis do cosmos. Como é possível que Hala tenha sobrevivido a um evento tão catastrófico? Astrônomos formularam várias hipóteses para explicar esse mistério. Uma opção é que o planeta estivesse originalmente muito mais longe da estrela e, após a fase de gigante vermelha, migrasse para uma órbita mais próxima devido a interações gravitacionais. Outra teoria sugere que Hala poderia ser um planeta de segunda geração, formado a partir do material expelido pela estrela durante sua metamorfose. Imagine que, após o incêndio de uma casa, os destroços se agrupassem sozinhos para construir uma nova habitação. Assim de improvável, mas não impossível. O caso de Hala levanta questões fundamentais sobre a formação e a sobrevivência planetária. Quantos planetas mais poderiam estar ocultos, desafiando as previsões dos modelos astrofísicos? Se Hala realmente sobreviveu ao abraço mortal de sua estrela, isso implica que os sistemas planetários podem ser muito mais resistentes do que se pensava. Essa resiliência obriga os cientistas a repensar como e quando os planetas podem se formar, e até mesmo a reconsiderar o destino final de mundos como a Terra, quando o Sol esgotar seu combustível. Hala representa um enigma que testa os limites do conhecimento astronômico. Sua existência é um lembrete de que o universo está cheio de exceções às regras e que, às vezes, os eventos mais improváveis são precisamente aqueles que abrem novas portas para a compreensão. Será Hala um caso único ou apenas o primeiro de muitos planetas impossíveis que esperam ser descobertos? O mistério permanece em aberto e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos mais profundos do cosmos. O que aconteceria se eu te dissesse que, em algum lugar do universo, existem tempestades tão intensas que o vento não apenas transporta poeira ou água, mas verdadeiras nuvens de ferro vaporizado? Assim é o mundo das anãs marrons, esses objetos celestes que se encontram na fronteira entre as estrelas e os planetas. Embora não tenham massa suficiente para acender reações nucleares como uma estrela, também não podem ser considerados simples planetas gigantes. Mas o surpreendente das anãs marrons não é apenas sua natureza ambígua, mas os estranhos fenômenos que ocorrem em suas atmosferas. As atmosferas de algumas anãs marrons são autênticos laboratórios químicos, onde as temperaturas podem ultrapassar 1000 graus Celsius. A essas temperaturas, metais como o ferro não apenas existem em estado sólido,
mas podem evaporar e formar nuvens metálicas. Agora, imagine ventos huracanados que arrastam esse vapor de ferro por toda a atmosfera. Se você já viu uma tempestade de areia no deserto, multiplique essa imagem por várias ordens de magnitude, mas em vez de areia, pense em um smog de partículas de ferro flutuando a velocidades supersônicas. Como sabemos que esses ventos de ferro realmente existem? Os astrônomos utilizam potentes telescópios e técnicas de espectroscopia para analisar a luz que emitem ou refletem as anãs marrons. Eles detectaram sinais químicos que só podem ser explicados se houver metais vaporizados em movimento. Eles até observaram mudanças no brilho de algumas anãs marrons, como se fossem manchas que aparecem e desaparecem devido à circulação de nuvens metálicas. É como se essas anãs marrons tivessem seu próprio clima extremo, muito mais selvagem do que qualquer coisa que possamos experimentar na Terra ou nos planetas do nosso sistema solar. Poderia algum dia chover ferro? As simulações indicam que nas camadas superiores dessas atmosferas, o ferro se condensa e cai em forma de gotas líquidas, apenas para evaporar novamente em regiões mais quentes, em um ciclo constante e frenético. Esse fenômeno é tão exótico que desafia as ideias tradicionais sobre os ciclos climáticos. Assim, as anãs marrons nos mostram que, no cosmos, até os objetos menos chamativos podem esconder tempestades de uma violência e complexidade difíceis de imaginar. Quem teria pensado que, em vez de água, poderia haver autênticos dilúvios de metal nos céus de outros mundos? O que aconteceria se o universo tivesse seu próprio truque de mágica óptica? A gravidade, invisível aos nossos olhos, pode brincar com a luz como se fosse um ilusionista cósmico? A resposta é sim, e esse espetáculo se chama efeito lente gravitacional. Quando uma enorme concentração de massa, como um aglomerado de galáxias, se interpõe entre nós e uma fonte de luz distante, sua gravidade curva o espaço ao seu redor. Isso faz com que a luz de objetos ainda mais distantes viaje por caminhos tortuosos, como se a própria trama do cosmos tivesse se dobrado. Assim, o aglomerado atua como uma gigantesca lupa natural, magnificando e distorcendo a imagem do que está atrás. Por que a luz se curva se supõe que nada pode desviá-la? Segundo a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, a gravidade não é simplesmente uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa. A luz, ao se deslocar por essa curvatura, segue o caminho mais curto possível, que já não é uma linha reta, mas uma trajetória curva. Por isso, ao observar uma galáxia distante através dessa lente, podemos ver sua imagem duplicada, esticada ou até formando arcos e anéis luminosos, conhecidos como anéis de Einstein. É como olhar para o fundo de uma piscina e ver como a água deforma o reflexo do sol. Mas esse fenômeno não é apenas espetacular, também é uma ferramenta essencial para a astronomia moderna. Graças ao efeito lente gravitacional, os cientistas podem observar galáxias tão remotas e fracas que, de outra forma, seriam invisíveis até mesmo para os telescópios mais potentes. Além disso, a análise das distorções na luz permite calcular a quantidade de massa, visível e invisível, que há no aglomerado que atua como lente. Assim, essas lentes gravitacionais nos revelaram a existência de matéria escura, essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo e que não emite nem reflete luz. Esse efeito pode nos ajudar a descobrir os recantos mais remotos do cosmos? Absolutamente. Ao observar como a luz se curva e se amplifica, os astrônomos podem estudar a evolução de galáxias, a formação de estrelas e até buscar planetas fora do sistema solar. De certo modo,
o universo nos empresta sua própria lupa para olhar além do que nossa tecnologia atual permite. O efeito lente gravitacional nos lembra que, no grande palco cósmico, a gravidade não apenas molda planetas e estrelas, mas também nossa capacidade de espiar os segredos mais profundos do universo. O que aconteceria se uma única descoberta fosse capaz de mudar o significado da palavra planeta? Assim ocorreu com o surgimento de Eris, um corpo celeste detectado no ano 2005 nos confins do Sistema Solar, muito além da órbita de Netuno. Eris, embora tenha apenas o tamanho de Plutão, desencadeou uma verdadeira revolução na astronomia moderna. Por que esse objeto gerou tanta polêmica? A resposta está em seu tamanho, sua massa e sua órbita tão excêntrica. Os astrônomos, ao estudar Eris, se depararam com o dilema de quais critérios fazem com que um objeto seja digno de ser chamado de planeta. Durante décadas, Plutão foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar, uma posição que parecia inabalável. No entanto, a chegada de Eris, que se revelou até mesmo ligeiramente mais massivo que Plutão, levantou uma pergunta incômoda. Se Plutão era um planeta, Eris também deveria ser. E o que aconteceria se mais objetos semelhantes fossem descobertos na mesma região? Diante desse cenário, a União Astronômica Internacional foi obrigada a redefinir, em 2006, o termo planeta, estabelecendo que, para ser um corpo deve orbitar ao redor do Sol, ter massa suficiente para que sua gravidade lhe confira uma forma quase esférica e ter limpado sua órbita de outros objetos. Eris atendia aos 2 primeiros requisitos, mas não ao terceiro. Assim como Plutão, não havia limpado seu bairro orbital, ou seja, compartilhava sua região com muitos outros objetos gelados do cinturão de Kuiper. Assim, tanto Eris quanto Plutão passaram a ser classificados como planetas anões. Essa decisão causou controvérsia e um intenso debate, não apenas entre cientistas, mas também entre o público em geral. Por que uma mudança de definição pode gerar tanta resistência? A ciência, assim como o universo, está em constante evolução e, às vezes, desafia nossas ideias mais arraigadas. Eris ganhou o apelido de a Lua da Discórdia, porque sua descoberta obrigou a questionar e modificar conceitos que pareciam eternos. Mas, além da polêmica, Eris nos lembra que o universo é muito mais complexo e surpreendente do que jamais imaginamos. Cada descoberta nos limites do Sistema Solar nos convida a repensar o que acreditávamos saber e a aceitar que, na exploração do cosmos, as certezas podem se transformar em perguntas e as definições em novas fronteiras a serem descobertas. Vênus é um dos planetas mais intrigantes do Sistema Solar, não apenas por sua densa atmosfera e sua superfície abrasadora, mas porque lá o Sol parece se comportar ao contrário. Porque em Vênus o Sol nasce pelo oeste e se põe pelo leste, em vez de fazê-lo como na Terra. A resposta está na direção e na velocidade de rotação deste misterioso planeta, e nos leva a repensar o que acreditamos saber sobre o movimento dos mundos. Na maioria dos planetas do Sistema Solar, a rotação ocorre na mesma direção em que orbitam ao redor do Sol, o que chamamos de rotação prógrada. No entanto, Vênus faz algo incomum. Gira na direção oposta, ou seja, sua rotação é retrógrada. Se pudéssemos estar de pé na superfície de Vênus, ignorando por um momento o calor extremo e a atmosfera tóxica, veríamos que o Sol se eleva lentamente pelo horizonte oeste, atravessa o céu e se oculta pelo leste. Esse fenômeno é tão estranho quanto se de repente os relógios na Terra começassem a andar para trás. Mas a excentricidade de Vênus não termina aí. Você sabia que seu dia é mais longo que seu ano? Um dia venusiano, ou seja,
o tempo que leva para dar uma volta completa sobre seu eixo dura aproximadamente 243 dias terrestres, enquanto seu ano, o tempo que leva para orbitar o Sol, é de cerca de 225 dias terrestres. Imagine, em Vênus, o Sol leva meses para cruzar o céu, e você poderia celebrar um aniversário antes que o Sol tenha completado um único ciclo diurno. Isso nos leva a uma pergunta fascinante: por que Vênus gira assim? Uma das hipóteses mais aceitas é que em algum momento de sua história, Vênus sofreu uma colisão colossal com outro corpo do tamanho de um planeta. Esse impacto teria alterado drasticamente sua rotação, invertendo seu giro e desacelerando-o até o extremo. É como se um peão, ao colidir com outro, mudasse de direção e começasse a girar no sentido oposto. Esse comportamento tão peculiar de Vênus nos lembra o quão imprevisível pode ser o universo. Os planetas, embora sigam regras gerais, podem ter histórias únicas e surpreendentes. Vênus, com seu Sol ao contrário e seus dias intermináveis, desafia nossas expectativas e nos convida a continuar explorando os segredos mais profundos do cosmos. Existe uma região do cosmos onde a realidade parece imitar a arte, e a arte, por sua vez, se inspira no mistério universal. Que fenômeno pode ser tão impressionante a ponto de receber o nome de A Mão de Deus? A resposta nos leva a mais de 17 mil anos-luz do nosso planeta, em direção à constelação de Circinus. Lá se encontra a nebulosa de pulsar PSR B1509-58, um vestígio cósmico formado após a violenta morte de uma estrela massiva. Mas o que há de especial neste objeto para que a comunidade científica e os entusiastas do espaço o comparem a uma mão gigantesca estendida no vazio? Tudo começa com uma supernova, uma explosão estelar tão poderosa que momentaneamente pode eclipsar toda uma galáxia. Há cerca de 1.700 anos, o que foi uma estrela colapsou sob seu próprio peso e deixou para trás um pulsar. O núcleo ultradenso que gira vertiginosamente e emite potentes jatos de partículas carregadas. Essas partículas, ao interagir com o gás e a poeira circundantes, geram uma nebulosa que brilha principalmente em raios X. O resultado, captado por telescópios espaciais, é uma estrutura que parece uma mão estendida, com dedos formados por filamentos de matéria energética. Mas estamos realmente vendo uma mão ou é apenas uma ilusão cósmica? A explicação está em como interpretamos as formas no espaço. Nosso cérebro reconhece padrões familiares mesmo onde não existem, um fenômeno conhecido como pareidolia. No entanto, por trás dessa aparência curiosa, se esconde um processo físico fascinante. O pulsar, que gira aproximadamente 7 vezes por segundo, lança ventos de partículas a uma velocidade próxima à da luz. Esses ventos esculpem o material circundante, criando regiões alongadas e zonas mais densas que, casualmente, evocam a forma de uma mão. É como se o universo tivesse deixado sua própria assinatura em uma tela de poeira e energia. Até onde pode chegar a influência de uma estrela morta? Surpreendentemente, a energia liberada pelo pulsar PSR B1509-58 é tão intensa que a nebulosa que o rodeia se estende por quase 150 anos-luz, uma distância tão colossal que poderia abrigar nosso sistema solar mais de 30 vezes. Além disso, os raios X gerados lá nos permitem observar processos que de outra forma seriam invisíveis. Trata-se de uma janela direta para os fenômenos extremos que ocorrem quando a matéria e a energia se enfrentam no limite último da física conhecida. A mão de Deus não é apenas uma curiosidade visual, mas um lembrete do poder destrutivo e criativo que reside nas estrelas. Cada filamento da nebulosa é o legado de uma catástrofe cósmica, mas também uma promessa de novos começos, uma vez que o material expelido por essas explosões
pode dar origem a futuras gerações de estrelas e planetas. Assim, o que vemos como uma mão estendida no espaço é, na verdade, um ciclo eterno de nascimento e morte, onde a ciência e a imaginação se dão as mãos para decifrar os segredos mais surpreendentes do universo. Que objeto do sistema solar percorre uma órbita tão distante que leva mais de 11.000 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol? Sedna é essa raridade. Foi chamada de Ponto Nemo espacial, em alusão ao lugar mais remoto do oceano na Terra, porque Sedna é um dos objetos mais solitários e distantes que conhecemos em nosso bairro cósmico. Por que é tão especial? Sua órbita é tão excêntrica e afastada que durante a maior parte de seu percurso está tão longe do Sol que nem mesmo Plutão se atreveria a se aproximar. Sedna foi descoberta em 2003 e desde então sua presença tem desconcertado os astrônomos. Como chegou a estar tão longe? Alguns cientistas sugerem que Sedna pode ter sido lançada a essa órbita pela passagem próxima de uma estrela há bilhões de anos, quando o Sol ainda estava cercado de irmãs em seu aglomerado natal. Outros pensam que poderia ser o vestígio de um planeta anão expulso pela influência gravitacional de objetos ainda mais distantes, como o hipotético Planeta 9. Sua história é um quebra-cabeça, uma peça perdida que pode revelar segredos sobre a formação e evolução do nosso sistema solar. O mais fascinante de Sedna é seu percurso. Em seu ponto mais próximo do Sol, encontra-se a mais de 70 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Mas em seu ponto mais distante, se afasta quase 1000 vezes essa distância. Imagine uma viagem tão extensa que nenhum humano experimentou algo parecido. Se existisse uma nave espacial capaz de seguir a órbita de Sedna, levaria gerações inteiras de humanos para ver um único ciclo completo. Não é exagero dizer que, para Sedna, um ano dura mais do que toda a história da civilização humana. Poderia haver outros mundos como Sedna esperando para serem descobertos nas periferias do sistema solar? Os astrônomos acreditam que sim. Sedna é provavelmente apenas a ponta do iceberg, o primeiro de muitos objetos misteriosos que habitam a chamada nuvem de Oort, uma região onde o Sol é apenas uma estrela a mais no céu. Sedna nos lembra quão vasto e inexplorado é nosso próprio quintal cósmico e como, mesmo na periferia do sistema solar, o universo guarda histórias surpreendentes e ainda não contadas. Você sabia que, no vasto cenário do cosmos, as galáxias nem sempre são entidades solitárias e pacíficas? De fato, uma das histórias mais fascinantes do universo é a das galáxias gigantes que crescem absorvendo suas vizinhas menores, em um fenômeno conhecido como canibalismo galáctico. Mas como ocorre esse processo que soa tão dramático? Ao contrário do que poderíamos imaginar, não se trata de colisões catastróficas imediatas, mas de uma lenta e majestosa dança gravitacional que pode durar centenas de milhões de anos. Quando uma galáxia massiva se encontra próxima a uma galáxia anã, a gravidade da maior começa a exercer sua influência. Pouco a pouco, como se esticasse fios invisíveis, vai arrancando estrelas, gás e poeira da galáxia menor. Esse material roubado se incorpora à estrutura da galáxia dominante, engrossando seu halo e, às vezes, formando espetaculares correntes estelares que podem ser detectadas pelos astrônomos. Você imagina que a Via Láctea, nosso lar, é na verdade uma experiente devoradora de galáxias? Pois é verdade, nossa galáxia absorveu e continua absorvendo várias galáxias satélites, como a anã de Sagitário e a anã do Cão Maior. Mas por que esse canibalismo acontece? A explicação reside na gravidade e na estrutura hierárquica do universo. As galáxias maiores tendem a crescer às custas das menores, fundindo-se
e reorganizando-se em estruturas cada vez mais complexas. É uma espécie de seleção natural cósmica, onde apenas as galáxias maiores conseguem sobreviver e evoluir, enquanto as menores se fragmentam ou se integram em suas vizinhas. Esse processo não apenas altera a forma e o tamanho das galáxias, mas também pode desencadear surtos de formação estelar, ao comprimir o gás e provocar o nascimento de novas estrelas. O canibalismo galáctico é, em última análise, um dos motores principais da evolução galáctica. Sem esses encontros e fusões, o universo seria um lugar muito mais estático e entediante. Cada vez que uma galáxia devora outra, um novo capítulo é escrito na história do cosmos. As marcas desses eventos podem ser observadas nas correntes estelares, nos halos extensos das galáxias e na diversidade de formas que vemos no céu profundo. Assim, o canibalismo galáctico nos lembra que, mesmo em escalas inimagináveis, a transformação e a sobrevivência são leis universais. O que você faria se eu dissesse que no coração do cinturão de asteroides existe um planeta anão que guarda um dos mistérios mais fascinantes do Sistema Solar? Esse planeta é Ceres, e seu maior enigma são umas estranhas luzes brilhantes que desafiaram a ciência durante anos. Quando a sonda Dawn da NASA chegou a Ceres em 2015, as primeiras imagens surpreenderam o mundo. Pontos intensamente luminosos se destacavam na superfície escura e empoeirada, como se alguém tivesse acendido refletores na escuridão do espaço. Por que há manchas tão brilhantes em um lugar tão remoto e frio? Os cientistas se perguntaram se poderiam ser indícios de atividade vulcânica, géiseres de gelo ou até mesmo sinais de vida. Mas o que as torna tão especiais em comparação com outras formações do Sistema Solar? O mistério se intensificava, porque essas luzes não estavam distribuídas ao acaso. Muitas se concentravam na cratera Okator, uma depressão de quase 100 quilômetros de diâmetro. As investigações posteriores revelaram que essas estranhas manchas são depósitos de sais, principalmente carbonato de sódio, um composto que na Terra costuma ser encontrado em lagos alcalinos. Mas como essa sal chegou à superfície de Ceres? Aqui entra em cena uma hipótese fascinante. Sob a crosta de Ceres, pode haver uma mistura de água líquida e sais. Quando o calor interno faz com que a água salgada suba por fendas, ela se evapora ao chegar à superfície e deixa o sal para trás, criando esses remendos que refletem a luz solar com grande intensidade. É como se Ceres tivesse cicatrizes de antigos mananciais subterrâneos, agora cristalizados e expostos no vácuo. Isso significa que Ceres poderia ainda ter atividade interna e água líquida em seu interior? A resposta é sim, pelo menos em pequenos reservatórios. Essa descoberta mudou completamente nossa visão sobre os planetas anões e os asteroides, porque sugere que até mesmo os corpos menores podem esconder oceanos secretos e processos geológicos ativos. Assim, as luzes de Ceres não são apenas um fenômeno visual, mas uma janela para a complexa história do nosso Sistema Solar e para a possibilidade de que a água, e talvez algum dia a vida, possa ser encontrada nos lugares mais inesperados do cosmos. Você sabia que Netuno, o distante gigante azul do Sistema Solar, esconde em sua atmosfera um dos fenômenos mais enigmáticos e fascinantes? A chamada mancha escura de Netuno é uma tempestade gigantesca, comparável em tamanho à Terra, que percorre sua superfície gasosa como uma cicatriz móvel em um oceano de nuvens. Mas o que torna essa mancha tão especial e por que os astrônomos a consideram um mistério ainda não resolvido? Ao contrário da grande mancha vermelha de Júpiter, famosa por sua estabilidade ao longo dos séculos, a mancha escura de Netuno aparece e desaparece em questão de anos. Os cientistas a detectaram pela primeira vez em 1989,
graças à sonda Voyager 2. E, surpreendentemente, quando o telescópio espacial Hubble a observou novamente alguns anos depois, a mancha já havia desaparecido. Como pode uma tempestade tão colossal desaparecer tão rapidamente? A resposta parece estar na dinâmica extrema da atmosfera de Netuno, onde os ventos podem superar os 2.000 km/h, tornando-o o planeta com os ventos mais rápidos do sistema solar. Essas manchas escuras não são simples nuvens, são sistemas de alta pressão, semelhantes a enormes anticiclones, que se formam e se destroem pela interação caótica de gases congelados e temperaturas gélidas. Ao redor da mancha, observa-se um anel de nuvens brancas, composto de cristais de metano congelado, que atua como se fossem ondas quebrando sobre a tempestade, um fenômeno que lembra redemoinhos em um mar tempestuoso. Por que se formam precisamente em Netuno e não em outros planetas com atmosferas semelhantes? Ainda não há uma explicação definitiva. Os astrônomos acreditam que a composição química e a ausência de uma superfície sólida desempenham um papel fundamental, permitindo que essas tempestades surjam, evoluam e desapareçam rapidamente. Observar a mancha escura de Netuno é como olhar o batimento de um planeta vivo e em mudança. Sua constante aparição e desaparecimento nos lembra o quão pouco entendemos sobre os processos extremos que ocorrem nos confins do sistema solar. Cada vez que uma nova mancha é detectada, surgem mais perguntas. O que desencadeia seu nascimento repentino? Por que desaparecem sem deixar vestígios? Poderiam existir fenômenos ainda mais estranhos, ocultos sob a densa neblina azul de Netuno? O estudo dessas tempestades não apenas revela segredos sobre o próprio Netuno, mas também nos ajuda a compreender as atmosferas turbulentas de outros mundos, além do nosso sistema solar. O que aconteceria se uma estrela, em vez de se apagar lentamente, explodisse com tal intensidade que pudesse ser vista até mesmo durante o dia? Isso foi exatamente o que ocorreu no ano 1554, quando astrônomos chineses e árabes registraram um misterioso ponto brilhante no céu, tão luminoso que durante semanas rivalizou com o próprio Sol. Mas o que foi essa luz que desafiou a escuridão e o brilho do dia? Tratou-se de uma supernova, a morte violenta de uma estrela massiva que liberou mais energia em um instante do que nosso Sol em toda a sua vida. A explosão deixou para trás um remanescente espetacular, a nebulosa do Caranguejo. Por que esse nome? Ao observá-la com telescópios, seus filamentos retorcidos e expansivos lembram as patas de um caranguejo estendido. Mas o que realmente fascina é o que ocorre em seu interior. Ali, no coração da nebulosa, gira um pulsar, o núcleo colapsado da estrela original, transformado em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro que rota sobre si mesma cerca de 30 vezes por segundo. Você consegue imaginar algo tão pequeno, girando tão rápido e emitindo potentes feixes de radiação que chegam até a Terra? A nebulosa do Caranguejo é como um laboratório natural de física extrema. Seus filamentos são compostos de gases ionizados que se expandem a velocidades superiores a 1.500 km por segundo, arrastando consigo os elementos forjados no coração da estrela: carbono, oxigênio, ferro e outros ingredientes essenciais para a vida. É como se a explosão tivesse semeado o espaço com os materiais que, milhões de anos depois, formariam planetas, seres vivos e até nós mesmos. Pode uma catástrofe cósmica ser, na verdade, a semente de novos começos? Além disso, a luz da nebulosa do Caranguejo não apenas ilumina o céu, mas também nossa compreensão do universo. Os astrônomos têm utilizado esse remanescente como uma espécie de farol para estudar raios X, radiação gama
e a dinâmica dos campos magnéticos mais intensos conhecidos. Assim, de uma explosão ancestral nascida nas profundezas do espaço, obtemos pistas sobre os processos mais violentos e criativos do cosmos. Quem diria que o eco de uma estrela que morreu há quase 1000 anos ainda continuaria inspirando perguntas e revelando mistérios hoje em dia? O que aconteceria se você se aproximasse tanto de um buraco negro que nem mesmo a luz pudesse escapar? Esse limite, o ponto sem retorno, é conhecido como o horizonte de eventos. Não é uma superfície física, mas uma fronteira invisível no espaço-tempo. Ao cruzá-la, tudo, matéria, luz, informação, fica irremediavelmente preso pela gravidade. Mas por que isso acontece? A resposta está na curvatura extrema do espaço-tempo, gerada pelo buraco negro. Dentro do horizonte de eventos, todas as trajetórias possíveis levam apenas para o centro, em direção à singularidade. Para visualizar esse conceito, imagine uma cachoeira gigantesca em que a água flui tão rápido que nenhum peixe consegue nadar contra a corrente, uma vez que cruza certo ponto. Esse ponto de não retorno é o horizonte de eventos. Do lado de fora, você ainda pode escapar. Do lado de dentro, nem a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue sair. Para qualquer observador distante, você veria que o tempo de um objeto que cai em direção ao horizonte parece desacelerar e congelar justo antes de cruzar a fronteira, como se o objeto ficasse suspenso para sempre na borda. No entanto, da perspectiva do próprio objeto, cruzar o horizonte acontece em um instante, sem que perceba nada de especial naquele momento preciso. É possível recuperar algo que caiu além do horizonte de eventos? Segundo a física clássica, a resposta é um não retumbante. Tudo que entra não retorna. Mas aqui surge um dos maiores enigmas da ciência moderna. O que acontece com a informação? A paradoxo da informação nos buracos negros desafia os físicos há décadas, pois, segundo a mecânica quântica, a informação não deveria se perder. Essa inquietante contradição levou a teorias que vão desde a existência de remanescentes quânticos até ideias tão exóticas quanto a radiação de Hawking, um fenômeno pelo qual os buracos negros poderiam evaporar muito lentamente, liberando parte da informação na forma de partículas. O horizonte de eventos marca o limite último do nosso conhecimento sobre o universo. Nenhum sinal, mensagem ou partícula pode cruzar de volta uma vez superado. É como um pano cósmico que oculta o que acontece no interior, desafiando nossa compreensão da física. Será que o horizonte de eventos é uma fronteira absoluta ou esconde segredos que algum dia poderemos decifrar? Hoje, o horizonte de eventos continua sendo um dos mistérios mais profundos e fascinantes do cosmos. Um lembrete de que ainda existem fronteiras que a ciência apenas começa a explorar. O que separa exatamente o céu do nosso planeta do vasto oceano do espaço? Embora pareça que o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito até desaparecer, os cientistas estabeleceram um limite preciso, a linha de Kármán. Mas por que esse nome tão peculiar? E o que significa realmente cruzar essa fronteira invisível? A linha de Kármán é o limiar que, a 100 quilômetros acima do nível do mar, define o início oficial do espaço exterior. Não é uma barreira física, nem uma parede de energia, mas um acordo internacional que marca o ponto onde a atmosfera terrestre já não é capaz de suportar o voo convencional. Por que 100 quilômetros e não, por exemplo, 120 ou 90? A resposta reside na física do voo. À medida que você sobe, o ar se torna tão fino que os aviões precisam ir cada vez mais rápido para gerar sustentação suficiente com suas asas. Chega um momento em que, para se manter no ar,
uma aeronave teria que viajar à velocidade orbital, ou seja, a rapidez necessária para continuar girando ao redor da Terra em vez de cair de volta. Esse momento crítico ocorre exatamente a 100 quilômetros, segundo os cálculos de Theodore von Karman, o engenheiro aeroespacial que dá nome à linha. E o que implica cruzar a linha de Karman? Além dela, as regras mudam radicalmente. A atmosfera já não sustenta nem freia. Os objetos estão em queda livre perpétua, orbitando o planeta como satélites. As leis internacionais também o reconhecem. Os voos abaixo da linha são regidos pela soberania nacional, mas no espaço, nenhuma nação pode reivindicar propriedade. É um território de ninguém, aberto à exploração, mas também sujeito a tratados e regulamentos globais. Esse limite, embora invisível, tem sido palco de disputas e debates. Por exemplo, os Estados Unidos concedem o status de astronauta a quem supera 80 quilômetros, enquanto a Federação Aeronáutica Internacional reconhece apenas aqueles que cruzam a linha de Karman. Assim, 100 quilômetros se tornam a marca de um novo mundo, onde a gravidade ainda governa, mas as regras do jogo mudaram completamente. A linha de Karman não é apenas um número em um mapa, é o limiar simbólico e científico entre a Terra e o cosmos, a fronteira onde começa a verdadeira aventura espacial. O universo é um palco onde a imaginação humana mal consegue acompanhar o ritmo da realidade. Por que existem planetas de cores impossíveis e chuvas de gemas em lugares que desafiam tudo o que acreditávamos saber? Cada nova descoberta é como abrir uma porta para uma sala cheia de mistérios ainda mais enigmáticos, lembrando-nos que, por mais que avancemos, sempre haverá algo além esperando para ser descoberto. Você já parou para pensar em quão pequenos somos em comparação com a vastidão cósmica? Uma simples partícula de poeira flutuando em um imenso oceano de galáxias, estrelas e fenômenos que desafiam as leis conhecidas da física. No entanto, apesar de nossa pequenez, os seres humanos conseguiram decifrar mensagens codificadas na luz das estrelas, compreender a dança dos planetas e até sonhar em explorar mundos que estão a anos-luz de distância. O que nos impulsiona a olhar para cima e nos perguntar se há algo mais? Talvez seja essa necessidade inata de entender de onde viemos e para onde vamos. O universo é como um livro infinito, escrito em um idioma que mal começamos a decifrar. Cada página está cheia de surpresas, desde galáxias que se devoram entre si como se fossem bestas famintas, até estrelas que rejuvenescem roubando a vida de suas companheiras. O espaço não é apenas um vazio silencioso, mas um laboratório de extremos onde a matéria e a energia brincam sob regras que muitas vezes parecem tiradas da ficção científica. Haverá outros leitores neste livro cósmico, outras formas de vida se perguntando o mesmo que nós? Talvez o maior espanto não esteja na resposta final, mas na busca constante. O universo nos ensina humildade e nos convida a continuar explorando, questionando e nos maravilhando. Assim como uma criança observa o céu noturno e se pergunta o que há além das estrelas, a humanidade inteira continua escrevendo sua história à luz desses pontos brilhantes. Que segredos nos aguardam na próxima página? A única certeza é que, enquanto existir curiosidade e capacidade de espanto, a jornada nunca acabará.